basear nesse tempo que nós temos aqui em livro de Jó, capítulo de número 1, o verso 1, o verso de número 22. Jó, capítulo de número 1, versículo 1 e o versículo 22. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Glória a Deus. Vem dizer assim, o capítulo 1, versículo 1, vem dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O versículo de número 22: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Glória a Deus. Quero aqui também agradecer a oportunidade de estar aqui para a palavra pela primeira vez. É o primeiro culto de jovens e é o primeiro de muitos, né? Amém. E Deus vai agir nesse lugar. Mas vamos dar início à palavra. Nós vemos que se inicia aqui o texto apresentando a Jó. Quem era Jó? Eu acredito que todos, ou a maioria de vocês conhecem, os irmãos conhecem a história de Jó, ou pelo menos quem foi Jó. Jó, nós vemos que a Bíblia vem nos apresentado como um homem bem sucedido, um homem que tinha bens, um homem que tinha riqueza, e também um princípio muito interessante e muito importante, que é uma base para nós hoje, que é a fidelidade de Jó. Amém. O capítulo e os versículos primeiros vêm se iniciar falando dos bens que Jó tinha. Nós vemos aqui no versículo 2, vem dizer dos filhos, que era 10 filhos, no total de 7 filhos e 3 filhas. O seu gado, que era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também eram muitas pessoas que trabalhavam para Jó. Então nós vemos que o texto vem nos apresentar um homem que era, aleluia, muito bem sucedido, e também vai dizer que era o maior do Oriente naquela época. Glória a Deus. Nós vemos aqui então que Jó, mesmo com todos os bens dele, ainda era fiel a Deus. Aleluia. Nós vimos que certo dia, outra questão também que Jó era um homem zeloso por sua família, pois ele ofereceu holocausto para seus filhos. Então era um homem que tem um testemunho muito grande. E você vai entender um pouquinho mais para frente, quando em certa vez, quando os filhos de Deus vão se apresentar perante o Senhor, nós vemos que Satanás está ali também. E quem sabe ali agora ele se encontra diante de Deus. E Deus vem falar para ele de onde vem, ele vem dizer, né, de passear a terra, rodar sobre ela e passear por ela. E aí Deus vem apresentar para ele sobre o servo dele, Jó. E agora nós vemos que é muito interessante, porque o testemunho de Jó agora chega até Deus. E uma coisa muito importante que eu já quero entrar aqui para te falar, que uma coisa mais importante que um cristão deve ter é testemunho. Aqui agora nós vemos que se inicia com o próprio Deus falando de Jó, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem que se desviava do mal. O próprio Deus falando, dando testemunho de Jó naquele momento. Nós vemos então que uma das coisas que nós mais devemos enquanto ter é ser fiel, e fidelidade traz santidade, e fidelidade traz testemunho. Até porque quem é fiel marca com seu testemunho aonde for. Eu quero dizer uma das coisas mais importantes que eu e nós, ainda mais nós, tanto jovens quanto também irmãos, devemos ter testemunho aonde nós pisarmos. Aleluia! E uma das coisas que nós estamos mais em foco hoje em dia é ganhar almas para Deus. Uma das coisas que nós buscamos é ganhar alma para Jesus. E para isso, principalmente devemos ter testemunho. Porque como nós queremos ganhar almas, queremos ganhar pessoas para o reino de Deus, se nós mesmos às vezes não damos testemunho de cristão. Nós temos que mostrar uma geração hoje, onde muitos estão perdidos, e nós vemos muito exclusivamente que o inimigo tem estratégias para trazer a juventude, principalmente para o mundo atual. Uma das coisas que nós vemos é jovens muito cedo, muito novo, se perdendo em vícios. Nós vemos jovens muito cedo já embebidos. Principalmente uma coisa que acontece muito hoje em dia é cigarro eletrônico. É uma das coisas que nós vemos que é muito comum jovens da minha idade, mais ou menos, até mais novo, estarem já adentrando a isso. E setas que o inimigo lança, estratégias que o inimigo lança, que prende o jovem a isso.
como se fosse um prazer que mostra para ele que dá uma felicidade no momento. E isso tem levado muitos à perdição no mundo da fora. Nós vemos que quanto mais o tempo passa, se a gente não arregaçar nossas mangas, que é o nosso objetivo, a gente não consegue. A gente tem que estar buscando em constante oração. Porque no mundo atual que nós vivemos, se nós não darmos testemunho, se nós não mostrarmos que ser fiel a Deus e andar em santidade com Deus é muito melhor do que as coisas que o mundo oferece, vai ficar muito complicado para ganhar almas no seu projeto. Então eu quero dizer especialmente para mim e para os outros que estão aqui, que nós devemos mostrar que aqui na igreja, aqui no caminho de Jesus, é muito melhor do que as coisas momentâneas que o inimigo oferece na terra. Nós temos que mostrar que andar em testemunho, em santidade com Deus, é muito melhor do que às vezes os prazeres que o inimigo lança, os manjares que o inimigo lança, que tem preguido os jovens. Porque é muito melhor andar em santidade, muito melhor buscar ser santo do que viver naquilo que é profano. Então eu quero dizer uma coisa, especialmente para todo mundo que está aqui. Hoje, a partir de hoje, vamos buscar ser referência onde nós estamos. Se for na escola, se for no trabalho, se for na sua casa, quem sabe ainda tem alguém fora dos caminhos de Jesus, seja referência a você. Mostre para ele que é muito melhor servir a Jesus. Mostre para ele que é muito melhor andar em santidade, andar com testemunho, porque o que Deus tem é muito maior do que o mundo. Nós vemos também agora que Jó, um homem que tinha assim, aleluia, ali buscava Deus no holocausto, santificava a Deus. Só que buscar a Deus não tornou ele imune à aprovação. E uma coisa que eu quero que já você entenda aqui é que é muito bom buscar intimidade com Deus. E é muito importante para nós que somos aí enquanto estamos nessa terra, enquanto Jesus voltou, buscar você cheio do Espírito Santo de Deus. Só que eu quero que você entenda também que buscar a Deus não vai te deixar isento de nenhuma aprovação, pelo contrário, vai ter muita luta para tentar te parar. Porque quanto mais nós buscamos e mais vezes incomodamos o inferno, mais o inimigo vai se levantar para derrubar. Porque já deve ter ouvido quem sabe aquela expressão que árvore que tem fruto é uma pedrada, né? Então quanto mais você dá fruto, mais dificuldade vai vir. Mas eu quero dizer também que tudo é permissão de Deus. Até porque nós vemos que o inimigo só toca na vida de Jó, porque Deus permite que ele tocasse. Só toca no vida de Jó, porque ele permite que os bens de Jó e os filhos fossem tocados. Mas em nenhum momento deixou Jó. Então eu quero dizer que Deus pode permitir a aprovação. O inimigo pode se levantar contra você. O inimigo pode tentar te parar na caminhada. O inimigo pode lançar estratégia para tentar te tirar da presença de Deus. Ou quem sabe até mesmo tentar te trazer a memória. Quem sabe como você estava lá no mundo. Mas eu quero dizer que se Deus permitiu a aprovação, Ele passa junto contigo diante dela. Tem aprovação nenhuma vai te parar nessa caminhada. Porque o Deus que te chamou é o Deus que também capacita. Se Ele não permite, Deus nunca permite um fardo maior que você possa carregar. Deus nunca permite uma dificuldade maior sobre você que você não possa suportar. Então eu quero dizer para você, vai vir batalha, vai vir dificuldade, vai. Mas Deus está junto contigo passando por ela. Ele está junto com o barco passando por você. O pode balançar, o barco pode balançar, mas o barco não vai afundar do que ele passa contigo. Então nós vemos agora que Jó passa por essa dificuldade, agora ele vai perder quase tudo. Do verso 13 até o verso 19, mais ou menos ali, ele perde tudo que ele tinha. Ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde, quem sabe, coisas que ele tinha, os animais, tudo que ele tinha ali é perdido. Mas nós vemos agora que, mesmo perdendo tudo, ele vai se prostrar. Em verso 21, Jó vai dizer: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pegou nem abriu a Deus fala alguma. Eu quero já iniciar aqui falando também que nesse tempo de juventude, uma coisa que
que a gente passa muito é a luta, é a provação, e principalmente a tentação. Ainda mais numa época onde às vezes o corpo quer experimentar aquilo que ainda não viveu. Então é comum as tentações vir, é comum a dificuldade vir. E aquilo que a nossa carne deseja é muito bom. Só que eu quero dizer que é muito melhor lutar com os prazeres da carne e renunciar, reclamar e muito menos se desviar do desejo. Porque Jó, ele não se desvia, Jó ele não sai da presença, Jó ele não blasfema, Jó ele se prostra diante de toda a dificuldade, trazendo mais para uma visão agora da juventude hoje em dia. Em meio à dificuldade, aquilo que nós temos que renunciar, eu quero dizer, passe sem reclamar. E não saia da presença de Deus. Não saia do meio do caminho de Deus. Porque eu quero dizer que é difícil, renunciar é difícil. Deixar os prazeres da carne é muito difícil. Mas eu quero dizer também que Deus vai te recompensar por tudo isso. Aleluia. Não tem essa história, nós vamos ver que Deus recompensa Jó por tudo aquilo. Mas eu quero te dizer que Deus ele pode te recompensar aqui na terra. A sua renúncia, Deus pode te abençoar aqui na terra. Até porque Deus tem poder de realizar os seus sonhos. Deus tem poder de realizar aqueles pensamentos seus, os mais impossíveis que você também pode realizar. Mas também eu quero te dizer que a recompensa que Deus tem para você não é só terrena, mas também no dia que a trombeta soar, Jesus me for ele também vai te levar junto com ele, para morar com ele. Deus não tem só a recompensa na terra, Deus não tem só as bênçãos na terra, e muito menos também tem grandes chamados aqui na terra. Deus levanta, Deus te leva para longe, Deus realiza sonhos sim, mas também tem a promessa que fez a mim, a você e todos nós, que é a vida eterna. Então é muito melhor viver em renúncia, mesmo que seja difícil, é muito melhor largar a casa, mesmo que seja complicado no começo, porque diante disso Deus vai te capacitando e Ele te recompensa. Eu quero te dizer que não vale a pena deixar o Evangelho por apenas alguns momentos. Tanto de prazer na carne quanto os manjares que o mundo lança aí fora. Não vale a pena deixar tudo isso. Até porque também, quando Deus ele tem algo para fazer na sua vida, Ele cumpre realmente o que Ele faz. O inimigo aí fora, ele engana as coisas que quem sabe tinham ali, quem sabe momentaneamente e problemadamente. Momentaneamente, quem sabe a bebida pode te tirar problemas, mas no outro dia vai te dar mais um. Momentaneamente, quem sabe ali, as coisas do mundo vai descansar, quem sabe a sua mente, mas vai causando mais problemas ainda. Mas o que Deus tem para você, às vezes nem você mesmo se imagina o que Ele tem. Porque além dos seus sonhos, Ele tem chamado para você. Não renuncie o seu chamado. Não deixe o seu chamado pelas renúncias que o Evangelho te exige. Não deixe. Até porque aquilo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao coração do homem, são as que Deus reservou para aqueles que o amam. Então eu quero dizer que o que eu tenho para você, nem você às vezes mesmo imagina. Tem chamado que você não imagina que vai viver, só vai entender lá na frente, porque durante o processo, durante a dificuldade, você não vai entender, só entende como se cumpre. Então eu quero dizer, é muito melhor viver. Aleluia. É muito melhor. E hoje, lembrando também em questão de testemunho, a gente tem que mostrar que santidade é melhor que as coisas da vida. Eu quero bater nessa tecla aqui durante esse tempo que eu ainda tenho, porque é difícil realmente mostrar para quem está lá fora que aquilo lá vai só deteriorar ele, aquilo lá só vai atrapalhar a vida dele, que aquilo lá não vai levar a nada. Meu Deus. Mas é mostrando, andando em santidade, andando em testemunho, que a gente vai mostrar para eles que aqui é bem melhor. Nós vimos aqui que a maioria das pessoas, aqui nós temos um pouco mais jovens, a maioria está aí fora. Então é a hora de, não é só eu, nem só os líderes, mas é todos nós arregaçarmos a mão. Até porque o chamado é para mim e para você, para buscar a vaga lá aí fora. O chamado é para nós buscar aqueles que estão lá fora. Porque aqui, quem sabe pode ter muito jovem, mas se você olhar com o olho da fé, é questão de tempo. Então eu quero dizer para nós, a partir não só de agora, eu já vou pular para o final da mensagem, não tenho tanto tempo, mas eu quero que você entenda isso.
Nós vemos que Jó passou por toda a aprovação. Nós já vemos também que agora, a partir de agora, ele vai, o inimigo vai de novo até Deus. E aí nós vemos que ele vai, aleluia, vai mostrar ali que Jó foi resistente. Vai que o inimigo vai, fala sobre a saúde de Jó, Deus permite que ele toque na saúde. Nós vemos agora aí uma doença que Jó vai ter, que em certo momento, uma chaga muito maligna, né, da ponta do pé até a cabeça, que ele vai até raspar as próprias feridas com o carro, né? Então, um pedaço de Deus. Então, para correr para o fim da mensagem, nós vemos agora que está uma pessoa que era para apoiar Jó, uma pessoa que era para ajudar ele, mas no final acaba desmotivando ele mais. Nós vemos que a mulher de Jó agora, em certo momento, vem dizer assim: aleluia. Ainda recebe a tua sinceridade, amaldiçoa Deus em nós. Nós vemos que Jó já está numa dificuldade muito grande. Jó já não tem mais nada, Jó já não tem nem mais saúde. E quem deveria apoiar ele agora está desmotivando ele. E é muito comum a gente encontrar isso. Às vezes na dificuldade vai ter pessoas que vai nos ajudar, vai ter pessoas que vai, aleluia, nos abraçar ali, quem sabe passar conosco a dificuldade. Mas às vezes em um momento difícil a gente vai levar mais pedrada ainda. E isso é muito comum. E eu já quero aqui dizer uma coisa: para passar por toda essa dificuldade e continuar firme, é uma coisa só: intimidade com Deus. Glória a Deus. Nós vivemos em um tempo onde todos nós deveríamos buscar o avivamento em nossa vida. Aleluia. Não é só um, nem é só dois, uma igreja inteira, um todo deveria buscar avivamento. Principalmente agora com o culto de jovens na juventude. Porque a gente tem, para ser referência, temos que mostrar que somos diferentes. E intimidade com Deus é algo muito além de tudo isso. Até porque intimidade com Deus, quem sabe, não é uma oração curta. Não que tem problema orar pequeno, pouco. Mas intimidade com Deus é se aprofundar. Aleluia, glória. Nós vemos que tudo isso que Jó passou serviu para algo muito importante lá no final da história de Jó. Lá em Jó 42, versículo 5, ele vem falar: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo nos meus olhos. Em alguma tradução pode dizer, antes ouvia de ouvir falar, mas agora ele via com os olhos. O que isso quer dizer? Jó, ele servia antigamente por ouvir falar, quem sabe, de tradição de pai, ele servia a Deus por ouvir falar. Mas agora ele tinha encontrado e realmente vivido uma experiência direta com Deus, um relacionamento direto com Deus. Então, nós temos que servir para algo muito importante. Tem luta na nossa vida, tem dificuldade na nossa vida, na sua vida, que não é para te matar, é para te aproximar mais de Deus. Tem dificuldade na sua vida, na nossa vida, que é para fortificar a gente em testemunho maior. Tem doença que não é para morte, tem luta que não é para morte, tem luta que é para Deus glorificar o nome dele na tua vida. Tem luta que é para Deus, aleluia, fortificar a presença dele, o nome dele na sua vida. E intimidade com Deus é o que nós devemos ter. Nós vemos que Aleluia. que nós devemos agora. Nós também só conseguimos ficar de pé se tivermos cada dia mais sendo revestidos pela presença de Deus. Aleluia. Hoje eu queria que você não saísse daqui do mesmo pensamento que entrou, ou da mesma forma que entrou, mas que saísse daqui com um pensamento só. Voltar a ter cada dia mais, aleluia, intimidade com Deus. E Renan, como é que busca intimidade? Intimidade é por meio de oração. Intimidade é por meio, aleluia, de se aproximar de Deus, de jejum, buscar, sacrificar a Deus. É só assim que a gente vence a dificuldade e só assim que a gente consegue ganhar algo. É só assim para ser diferente no meio de uma geração perdida. É só assim para a gente mostrar que o mundo aí fora não, aleluia, não é bom para aqueles que estão lá fora, que aquilo só está deteriorando o espírito, que aquilo só está acabando com o próprio filho, com a própria carne. É mostrando que a felicidade verdadeira é a felicidade genuína diante da presença de Jesus. Que é muito melhor estar presente na presença de Deus, ser cheio, feliz por estar cheio da presença de Deus. Porque muitas vezes a gente vê quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, quem sabe pula, fala em língua, e isso é a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira felicidade que nós temos aqui na terra. Cristão passa por luta, aí fora também, todo mundo aí passa por luta.
A diferença é que lá eles passam sozinho, aqui a gente passa com Jesus. E ele fica dentro do cristão. É na dificuldade nós vemos que o cristão está sorrindo. Na luta nós vemos que o crente está sorrindo. É porque ele tem a presença de Deus na vida dele. Eu tenho que dizer, vai ter luta lá fora que eu tenho não vai conseguir tirar. Aleluia. Aquilo que está tanto afligindo quem está na sua mente, na sua alma. Tem muitas as coisas aí do mundo aí fora, o cigarro, tudo que está aí fora, não vai tirar aquele vazio da alma. É só a presença de Jesus na sua vida. É só a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. O inimigo tem levado estratégia, tem levantado cedro, tem levado muito por aí. Mas eu quero dizer, a presença do Espírito Santo preenche a tua vida. A presença do Espírito Santo preenche aquilo que o mundo oferece. A presença da sua vida é muito maior do que o mundo oferece para você. Eu quero que você hoje faça um conselho verdadeiro. Eu quero que você, a partir de hoje, busque intimidade com Deus. Eu quero que a partir de hoje você não seja só crente na sua casa, na sua escola, não. Seja referência na sua escola, seja referência na sua casa, seja referência onde você estiver. Aleluia. Aí fora nós temos que ser diferente. Aí fora nós temos que ser luz. Aí fora nós temos que ser sal na terra. É mostrar para o mundo que aquilo que está lá não vai, aleluia, preencher o vazio da alma. É só Jesus que vai preencher. Glória a Deus. Deus. Eu não posso falar muito perto dos irmãos que vêm ficar de pé. Nós vamos agora para o final, para correr o final da mensagem, que Deus me instituiu tudo novo, o que Jó tinha. Os bens de Jó foi um novo, porque ele tinha 7 mil, foi para 14, ele tinha 500, foi para 1000. E Jó agora deve, aleluia, 140 anos de vida. Deus ele provou Jó, deixou que a aprovação chegasse até Jó, deixou que o inimigo tocasse na vida de Jó. Mas em todo esse meio tempo, ele foi com Jó, fez presente na vida de Jó. Jó viveu uma experiência que nunca viveu, ainda não tinha vivido. Jó viveu uma intimidade que nunca tinha vivido, ainda foi restituído tudo. Meu Deus. É o que eu sei para você, é o que eu sei para mim. Deus ele quer te abençoar sim. Ele quer te dar a bênção sim. Mas o principal, ele quer te levar com ele o dia que ele voltar. Ele quer que você for com ele quando ele voltar. Ele quer isso. E é por isso que a gente tem que andar cada dia mais buscando Cristo. Nós temos uma missão, que é ir para o céu e levar mais alguém com a gente. E nós devemos estar cada dia mais arregaçando nossas mãos para trazer esses conosco. A gente tem que buscar e mostrar que é diferente. E principalmente para a juventude. Mostrar que é diferente é mostrar o brilho do Espírito Santo na vida de vocês. Mostrar que é ser diferente é mostrar que vocês falam diferente, que vocês andam diferente, se vestem diferente, falam diferente. É diferente do mundo aí fora. É só assim para ser referência. E mediante dessa palavra, eu não posso sair daqui sem antes fazer, aleluia, esse apelo. Você que sabe que está longe dos caminhos de Jesus. Quem sabe ainda não aceitou, quem sabe se desviou durante algum tempo. Quem sabe ouviu essa palavra, quem sabe alguém, quem sabe foi tocado no seu coração. E quem sabe que você está longe, quem sabe ainda não aceitou, ou quem sabe quer ter um encontro com o que realmente pode preencher e pode dar felicidade para o homem. Eu quero te convidar a aceitar Jesus nessa noite. Amém. Glória a Deus. Se você, aleluia, está longe dos caminhos de Jesus e quer largar esse mundo aí fora, porque eu posso garantir que o mundo é apenas passageiro, além de toda a vida. Os vícios também, as coisas que ele oferece lá fora, os prazeres momentâneos, é só para destruir a sua vida, tanto no físico quanto na mente e no espiritual. Mas o que Deus tem para você é além de tudo isso. É além do que pequenos momentos, pequenas horas, ou quem sabe pequenos prazeres na carne ali pode te oferecer. Além das bênçãos que ele pode te oferecer aqui,
além do chamado que Ele tem para a sua vida aqui, Ele também tem uma promessa eterna para você lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Então, se você ouviu essa palavra e quer guardar esse grupo, que não vai acrescentar nada para você, eu te convido a vir aqui e aceitar Jesus como único suficiente para a sua vida. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Pai. Trabalhando de Deus na vida do Senhor Jesus. Derramando da tua graça, meu Deus, do teu poder, da tua Glória a Deus. com Deus. Esse mundo vai passar, isso aqui tudo vai passar um dia. O Espírito Santo de Deus. Se você soubesse como é bom ser cheio de Deus, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Corações, Pai, nesta noite. Aleluia. Vai tocando corações, Pai, nesta noite. Através do teu poder. cheio do Espírito Santo de Deus. Como é a dificuldade de continuar Glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo. como é algumas promessas que Deus Vai vai fazer fazer. um milagre, Pai, nesta noite. Realizando a tua obra, Pai, nesta noite, meu Deus. Vai tocando corações, Pai, nesta noite. Vai tocando corações, Pai, através do teu poder, através da tua virtude, através da tua graça, meu Pai. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Graça, graça, graças a Deus. Oh, meu Deus, vai fazer um milagre, meu Pai. Aleluia. Graças, graças a Deus. Jesus quer que você tenha um encontro realmente. Meu Deus, vai fazer um milagre. Santo, Pai, visitando, tocando. Aleluia. Trabalhando na mente do coração. Aleluia, Jesus. Santo, igreja. Glória a Deus. Na nossa igreja. Se não tem, eu também quero antes de preparar esse culto, fazer uma oração para a juventude dessa igreja. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E hoje, aqui em casa 3, vai 4, mas se Deus quiser, quem não dizer. Porque tem potencial para crescer essa casa. Amém. Aqui é só o início, e quando Deus está no presente, quando Deus está, pode ter certeza que Ele vai me providenciar. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, presta bem também. E antes de terminar também, vou falar para cada um de vocês que aqui nós temos uma luta diariamente contra a carne e contra a luta de fora. E vem luta, vem coisa, amigos, quem sabe às vezes, para tentar tirar, para tentar oferecer algo, para tentar tirar da presença de Deus. Mas se eu posso dar um conselho para cada um de vocês, é permaneça firme cada dia mais. E não permaneça, aleluia, só servir, porque Deus tem intimidade. Não permaneça de qualquer maneira, não. Permaneça buscando Ele cada dia mais. Orando cada dia mais, buscando cada dia mais. Porque a promessa que Deus tem é muito maior do que o mundo para vocês. Isso aqui vai passar, mas o que Deus tem para vocês é muito maior. Glória a Deus. A igreja estende a mão. Glória a Deus. Senhor, Senhor, meu Pai, meu Pai,